Transição demográfica, bom a gente lembrar sobre isso, né? Já comentado também em geografia da população brasileira, mas não custa nada a gente lembrar aqui. Dividimos em 4 fases, né? Claro, lembrando da primeira fase, quando você tem países com economia rural, ou seja, a base econômica desses países está na agroexportação, são países dependentes do modelo agroexportador, então agroexportação, tá? É um modelo econômico vigente, e nesse modelo vigente, né, que você está observando neste caso, o que a gente chama atenção? Está chamando atenção para uma taxa de natalidade que é considerada alta, taxa de mortalidade alta, nasce muito, morre muito, crescimento vegetativo, ele é pequeno e é a característica presente nessa primeira fase da transição. Tá bom? Então, a primeira fase da transição é marcada por isso aí que a gente acabou de observar. Aqui eu chamo a atenção de vocês de itens que você pode utilizar, claro, para entender o porquê que a natalidade é alta e o porquê que a mortalidade também é alta, né? Natalidade alta, baixo custo de formação do indivíduo, claro, perdão, claro que você vai ter baixo custo do indivíduo, de formação do indivíduo. O indivíduo não estudava, você tinha filho, olha ali, ó, de novo, chamando a atenção para cá, filho era literalmente visto como mão de obra. Por que você vai ter custo com formação intelectual, com formação profissional do indivíduo? Quanto mais filhos na família, melhor, porque eram mais pessoas para trabalhar. Baixo desenvolvimento contraceptivo, baixo desenvolvimento contraceptivo, tinha pouca difusão de informações, aí é aquela hora que o povo está em casa agora, está falando assim, professor, não tinha televisão. Isso aí, parceiro, não tem televisão, ó, marretada. E aí fala em marretada, aumenta a taxa de natalidade. Ai, meu Deus do céu, vambora, vamos lá. Aí, quer ser tenente, quer ser doutor, filho? Tem que estudar, porra, vambora. Então, taxa de mortalidade. Nossa taxa de mortalidade nessa primeira fase, ela é alta porque você tem pouco acesso à medicina, gente, porra, não tem como você falar em acesso à medicina num país que vive a primeira fase em que a dependência é voltada à agroexportação. Muito complicado. Ainda mais se a gente... Vamos comparar aí, se a gente colocasse os países europeus. Os países europeus viveram essa primeira fase até 1810, 1830. Nós, países menos desenvolvidos, vivemos essa primeira fase, no caso do Brasil, México, Argentina, até 1930, 1940. Olha só o período. Tem pouco saneamento básico, não tem tratamento de água, tratamento de esgoto. Porra, gente, então o nível de qualidade de vida é muito baixo, claro que aumenta a questão da mortalidade. A oferta instável de alimentos, guerras e epidemias também fazem parte desse contexto em que é discutido o baixo crescimento populacional na primeira fase. Ok? Bueno, vamos lá. Segunda fase, essa a gente sempre diz, né, que normalmente aparece em prova. A gente pede a vocês muita atenção ao falar de segunda fase, muita atenção mesmo, tá bom? Porque é a fase que chama a atenção da explosão demográfica. Não esqueça dessa expressão. Então, estamos falando de explosão demográfica. Todo país que vive essa segunda fase da transição vive o cenário que também pode ser chamado de baby... Aí já fez, né? Baby boom do rápido crescimento populacional que a população vai viver na segunda fase. Por que vai viver? Você está vivendo ali economia urbana industrial. Opa, se tem economia urbana industrial, é sinal que eu já posso identificar na segunda fase que esse país que vive a segunda fase está tendo desenvolvimento. Cadê o desenvolvimento da indústria? Então, já são países que estão se industrializando. A Europa começa a se industrializar ali, né, a partir de meados do século XVIII, século XIX, e os países da América Latina, por exemplo, só vão se industrializar meados do século XX. Por isso que são processos de transição bem antagônicos, bem diferentes. Né? A taxa de natalidade alta, mortalidade diminui, porque você já tem ali o desenvolvimento das áreas urbanas de maneira bem significativa. Claro que a mortalidade vai diminuir e o crescimento vegetativo vai ser considerado, olha ali,
olha ali. Aí lembraram do nosso amigão lá, né? Então, ó, crescimento vegetativo considerado bastante alto. Tá? Ajudou na redução da mortalidade. Revolução médico-sanitária, aí tem um ponto legal que eu gosto de citar. Para o caso dos países periféricos, o que ajudou muito essa redução da mortalidade, por incrível que pareça, foi a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Durante a Segunda Guerra, claro, não foi o único, tá, gente? Pelo amor de Deus, hein? Mas durante a Segunda Guerra, você tem desenvolvimento de tratamentos médicos para recuperar soldados. E muitos desses tratamentos serão utilizados posteriormente. No que eles são utilizados posteriormente, isso contribui para a melhoria da qualidade de vida, além de você ter uma estabilização da oferta de alimentos. Até aqui, estamos tranquilinhos, não estamos? Espero que sim. Seguimos. Terceira fase é o que muitos dizem, por exemplo, que o Brasil vive hoje. É o que os países europeus já vivem desde a década de 40, 50. Né? São economias muito desenvolvidas, na verdade, desenvolvidas, vamos usar essa expressão, mas que chamam atenção por já terem, olha ali a expressão que eu uso, economias urbanas terciarizadas. Opa, então é sinal que eu já tenho como característica aqui, ó, o avanço da terciarização. Teve uma aula que eu já expliquei a diferença de terciarização e terceirização para vocês. Então, você já tem um grau de desenvolvimento maior ali. E, a partir disso, a natalidade diminui, mortalidade continua baixa, e aí você torna o crescimento vegetativo baixo nesse contexto. Ó. Crescimento vegetativo que vinha alto da segunda fase, passa a terceira fase reduzindo. Crescimento vegetativo baixo não quer dizer que ele é negativo. Ele é menos acelerado se comparado à segunda fase. Então, ele está apresentando uma redução. Tá? Claro que o que contribuiu para essa redução, obviamente, foi a queda da taxa de natalidade. Ao falar de queda da taxa de natalidade, nós temos alto custo de formação do indivíduo, porque hoje filho é igual a custo, filho é caro para chuchu, que fique claro isso. Temos planejamento familiar, entrada da mulher no mercado de trabalho, difusão de contraceptivos. A gente deixa bem claro, né, que temos aí um grau de informação muito difundido na sociedade, principalmente dos países ricos e emergentes. E, claro, esses países utilizam dessas ferramentas, claro, para contribuir na redução da sua fecundidade, na redução da sua natalidade. A medicina tem interferência direta a respeito desse assunto. Beleza? Então, é o cenário que, por exemplo, a gente até comentou em Geografia do Brasil, o Brasil vive o auge dessa terceira fase hoje. Entendeu? Nós vivemos o auge dessa terceira fase com a queda da natalidade e o aumento da expectativa de vida, que acaba demonstrando a redução da nossa mortalidade. Dá uma olhadinha no gráfico, o gráfico demonstra essas fases da transição demográfica, e aí de cara você já percebe que tem um negócio que eu não comentei, né? Claro, deixei para comentar aqui, que é o cenário de uma quarta fase. Quando falamos em quarta fase, né, o cenário pós-industrial, cenário amplamente desenvolvido, quando você tem uma quarta fase é quando a população de um país está vivendo crescimento negativo da população, ou seja, a população não cresce, a população diminui. E está diminuindo por quê? Porque a população está acompanhando o aumento, olha ali, ó, da taxa de mortalidade. Aqui, né, você vê que a mortalidade vai tendendo a ficar maior e a natalidade tendendo a ficar menor. Beleza? Então, que fique claro isso para vocês neste momento. Muito bueno.